Graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, mulher. Até aqui te ajudou o Senhor. E aquele que começou boa obra é fiel para completar. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu estar comigo e contigo todos os dias até o fim. Muitas vezes o marido rejeita, abandona, o pai, a mãe, os filhos viram as costas. Quantas vezes as pessoas elas nos rejeitam, nos humilham, não nos dão o valor que merecemos, mas Deus nos valoriza, Deus nos ama, ao ponto de levar para a cruz o seu Filho único para nos dar vida, vida com abundância, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, nos libertar de todas as ataduras, medos, dores, ansiedades, depressões e enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que deveria estar sobre mim e sobre ti. Mas ele foi para a cruz no nosso lugar para trazer renovo, esperança, fé e gozo. Dia da Mulher, não apenas hoje, dia 8 de março. A mulher cozinha no dia 9, cozinha no dia 10, tem que arrumar a casa no dia 11, ela tem que dar conta dos filhos no dia 12, tem que se virar para resolver os problemas no dia 13, lava a roupa na quinta, lava a roupa na sexta, lava a roupa no domingo, arruma a casa de manhã, quando é de tarde tem que novamente colocar em ordem. Muitas vezes é a primeira a acordar e a última a se deitar. Quando o almoço está pronto e ela chama todos para almoçar, em muitos casos, eu já vivi muito isso, hoje eu sei o que é. Ela é a última, quando vai comer a comida já está fria e assim ela vai seguindo todos os dias. Na mesma profissão que um homem, também recebe menos, nem sempre é tão estimada, tão vista, mas o Salvador nos vê. O Salvador nos valoriza e nos reconhece. E tem uma mulher que eu quero começar falando sobre ela e ela se chama Noemi. E certa vez havia fome na sua terra e então ela partiu com seus 2 filhos, o seu esposo, para uma outra terra chamada Moabe. E ali naquela terra, naquela cidade, infelizmente ela perdeu o seu esposo e ela perdeu os seus 2 filhos. E então ficaram com ela suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. Talvez você já ouviu sobre essa história e aquelas perdas deixaram Noemi muito amarga, muito cítrica, azeda, terrivelmente dolorida por dentro. E quando ela soube que havia novamente alimento na sua cidade, ela retornou para lá com a sua nora Ruth. E quando ela estava se aproximando daquele local onde ela morava antes de ter ido para Moabe, as pessoas a viram de longe e até começaram a comentar: aquela é Noemi que está vindo. E o nome Noemi significa agradável. Mas quando ela ouviu aqueles comentários diante das perdas, diante de tanta dor e amargura, ela fez um relato de si própria muito pesado, muito forte. E ela declara aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara. E Mara significa amarga. E então ela declara: porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, e agora o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Muitas vezes, diante das perdas e das dificuldades, as pessoas atribuem a Deus as suas dores. Deus fechou a porta, Deus está me tratando, Deus me feriu, Deus tirou meu filho, Deus tirou meu marido, Deus não olha por mim, Deus me esqueceu, como se o culpado fosse Deus. E a palavra de Deus aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, deixa claro que todos partilham de um destino comum. O que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o mal, acontece com o bom. O que acontece com aquele que é puro, também acontece na mesma medida com aquele que é impuro. Acontece com aquele que oferece sacrifícios e com aquele que não os oferece. O que acontece com a pessoa boa, aquela que é uma pessoa valorosa, uma pessoa valiosa, acontece também do mesmo jeito com a pessoa que é pecadora.
O que acontece com aquele que faz os juramentos também acontece com aquele que teme fazê-los. Todos nós passamos lutas. Todas nós passamos dificuldades. Todas nós temos dias bons e dias maus. Todas nós estamos sujeitas a TPM, às dores do parto, a muitas vezes a humilhações, a rejeições, a nãos, a desprezo. Todas nós estamos sujeitas. Mas isso não quer dizer que a culpa é de Deus, que Deus te abandonou de forma alguma. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus faz uma declaração ao povo de Sião que achou que tinha sido esquecido por Deus. E então o povo declarou claramente: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu. E o Senhor responde para aquele povo: pode uma mãe esquecer do seu filho que ela mesma amamenta? Coisa que a gente sabe que é praticamente impossível. Uma coisa fora de cogitação de vir a acontecer. E ele mesmo responde: mas ainda que essa mãe se esquecesse do seu filho, que ela mesma amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não te esqueceu. A luta não pode afastá-lo de ti. O amor de Deus, ele é mais forte do que qualquer circunstância. O amor de Deus está acima de todas as tribulações, de todas as lutas internas e batalhas que nós vivemos e sofremos. O amor de Deus, ele é ilimitado. E Deus tem um amor muito grande por todos nós. E Ele é aquele que responde, Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que abraça, Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que consola. E tem também algumas mulheres na Bíblia que para muitos não valiam nada, mas o Senhor mudou a história de cada uma delas. E eu quero começar pela história de Raabe, lá no livro de Josué. Era uma prostituta, uma mulher da vida, mas porque ela creu em Deus. Quando o Senhor derrubou ali as muralhas de Jericó e a cidade foi tomada e incendiada pelo povo de Israel, somente aquela que era considerada uma prostituta e perdida, ela foi poupada com toda a sua família. E então casou com um homem fiel a Deus, um israelita. E Deus mudou a história dela. E Raabe, aquela que era uma meretriz, hoje ela se encontra na genealogia de Jesus Cristo. Davi veio da descendência de Raabe. Até então uma perdida, rejeitada, foi transformada pelo poder de Deus. Ana era uma mulher que chorava amargamente porque o próprio Deus a tinha deixado estéril. E diante daquela dor, daquela angústia, a outra esposa do seu marido, chamada Penina, tinha muitos filhos, enquanto Ana não tinha um. E ela chorou e ela clamou. E Deus deu a Ana Samuel, que foi um profeta cheio do Espírito Santo. Um profeta usado por Deus de uma forma tremenda. E deu a ela mais 5 filhos. Deus mudou a história de Ana. De humilhada, rejeitada e desprezada, foi chamada para ser a mãe do profeta Samuel. O que dizer também de Sara, que tinha recebido uma promessa, mas não via essa promessa se cumprir. Mas o Deus que não tarda nem falha fez com que Sara, aos 90 anos, gerasse Isaque e então o amamentasse. O nome Isaque significa riso. No lugar da dor, da tristeza, da angústia, da depressão, veio Isaque trazendo gozo, cura e alegria para sua alma e para o seu pai Abraão, que já era da idade de 100 anos. O que dizer também de Débora, uma mulher que era profetisa, uma mulher que julgava em Israel, uma mulher levantada pelo próprio Deus. Certa vez Deus chamou um homem para a guerra chamado Baraque. E esse homem temeu ir para a guerra sem a presença de Débora, uma mulher. E então ele foi até ela e falou com ela: Débora, se você não for comigo, eu não irei. Símbolo de coragem, de força, de determinação. Essa foi Débora. Maria Madalena, uma mulher que tinha sido escrava de 7 demônios. Jesus Cristo a libertou. E aquela que até então era uma endemoniada, uma qualquer, ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Maria Madalena,
Aquela que até então, essa aí não vai dar em nada, é só uma perdida cheia de demônios. Foi uma mulher fiel, seguidora de Jesus até o fim. Também foi cheia do Espírito Santo juntamente com os discípulos nos dias de Pentecoste. Queridas, para Deus não há causa perdida. Para Deus não há página em branco que nunca possa ser escrita. Creia, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou na vida de tantas mulheres no passado continua operando hoje. Não importa a sua circunstância, não importa a sua situação financeira, não importa até mesmo o grau da sua fé. Porque se ela for pequenina como o tamanho de um grão de mostarda, o Senhor é fiel para transportar montes de lugar. Basta crer, basta confiar, ainda que na fraqueza, ainda que na dor. Deus é aquele que quando Ele derrama do Espírito, Ele muda a história. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o amargo em doce. Ele traz paz, Ele traz amor, Ele traz cura e perdão. Ah, mas o meu marido é um homem bruto, meu marido ele é agressivo, ele não me valoriza, o meu marido ele não me trata bem, eu faço de tudo para agradá-lo. Tem também Abigail. A Bíblia fala que era inteligente, meiga, bonita, casada com Nabal, que era rude e mau e beberrão. Era um homem bruto, era um homem inconsequente. Mas Deus mudou a história de Abigail. E mais para frente da história de Abigail, ela foi uma mulher que se tornou viúva porque Deus tirou a vida de Nabal e fez com que ela fosse esposa do rei Davi. Eu entendo com isso que para Deus não há luta densa o bastante, não há vale da morte que venha nos matar. Mas existe um Deus que tem poder de transformar o luto em festa. Tem poder para transformar as vestes de dor em vestes de alegria e gozo. O nosso Deus, Ele pode curar qualquer enfermidade. Ele pode mudar qualquer história. E eu tenho certeza que Ele te visita aí. Talvez você foi abusada, talvez você foi rejeitada, você foi desprezada, você foi jogada na rua. Talvez você foi acusada de uma coisa que você não fez. Ou pode ser um roubo, pode ser uma injustiça qualquer, pode ser um adultério que você não praticou. Não interessa a situação. Tem mulheres agora me ouvindo que muitas foram espancadas, que muitas foram humilhadas pelas suas próprias famílias. Mulheres que agora estão me ouvindo que nem a sua mãe te amou como você gostaria de ser amada, que talvez nunca recebeu um abraço de um pai, muitas que nem conheceram o seu pai, mulheres que casaram cheia de amor e foram torturadas, foram violentadas, foram traídas. Mulheres que agora me ouvem já não tem mais o seu esposo, o seu ponto de apoio. Mulheres que criaram seu filho com tanto carinho, sentiu tanta dor para gerar e hoje eles te abandonaram e nem olham para você. Talvez você se encontre enferma, abatida, se sentindo tão sozinha e desprezada. Eu quero te dizer que Deus não te abandona, Deus não te despreza e Deus nunca te virará as costas. O Espírito Santo, ele te renova. O Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo te sustenta. O mesmo Deus que operou na vida dessas mulheres lá no passado, ele não mudou. Ele continua operando hoje, agora, não apenas hoje, considerado o Dia da Mulher, mas todos os dias, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel. E pode ter certeza que tudo que você está passando, eu não tenho dúvida disso. Deus vai transformar isso num grande testemunho para a glória dele. É impossível poder sentir a dor da outra se não termos noção dessa dor. É impossível poder dar um conselho para uma mulher que está passando uma situação se talvez nós nunca passamos situações difíceis. É por essa razão que Deus permite a dor, permite a luta, para que através dessa dor gere em nós força, ânimo, gere em nós maturidade, gere em nós experiência, para que possamos estender as mãos para outras, abraçá-las, confortá-las, trazer o consolo que elas tanto precisam. E eu quero terminar essa meditação de hoje com um texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outros que estão passando pelas mesmas tribulações. Através do vale que nós passamos, das dores, das angústias e das lutas, o Senhor vai nos capacitar a abraçar, a segurar, a aconselhar, a ensinar, a ajudar, a confortar e consolar outras que estão passando pela mesma situação. Lembre-se, o Deus do impossível está vivo, está aqui comigo, está aí contigo. E o seu dia não é apenas hoje como está num calendário, numa folhinha de papel. O seu dia é de janeiro a dezembro, é de segunda a domingo, é de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. O Senhor é contigo. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Levanta a cabeça, marche, maior é o que está em você do que aquele que tenta contra a sua vida. Deus é bom, é fiel, Ele sabe o que faz e pode ter certeza, esse vale está com os dias contados para acabar. Amém?